Fala galera, tudo beleza rapaziada? Vamos para mais um videozinho top aqui do canal, galera. E o Galo venceu mais uma vez, né galera? Com o time reserva, o Galo deu show, rapaziada. Parecia o time titular, deu show com o time reserva e depois tirou o pé do acelerador porque o jogo já estava morto, né galera? A temporada é longa e não há necessidade do time se esforçar tanto. A torcida fica querendo que o time continue e faça mais gols, mas devido à temporada ser longa, o time tem que tirar o pé para dar aquela aliviada, né? Rapaziada, quero dar os créditos aos canais ESPN. Pedir a você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva no canal, deixe o seu like. Você que gosta, galera, dos cortezinhos dos canais ESPN, se inscreva aí no canal. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo de primeira mão, beleza, galera? Vamos aí ver o corte, galera. Mantém o que já era no passado, né? A gente tem que lembrar que o Atlético sai da Libertadores de uma semifinal contra o Palmeiras em 2 jogos, pelo critério do gol qualificado que ainda valia, num enfrentamento, né? Numa disputa em que, na minha avaliação, ele foi melhor, somados os desempenhos dos 2 confrontos com o Palmeiras. Então, não dá nem para considerar essa eliminação na Libertadores algo grave, crítico e tal. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro com méritos. Eu acho que ninguém discutiu as conquistas do Atlético Mineiro no ano passado. E aí você tem uma sequência. Sai o Cuca, chega o Mohamed, mas você tem uma sequência em relação à autoconfiança, ao jogo de posição, a crença em você sabendo que é melhor que seu adversário, ou que a maioria dos seus adversários jogar para tal. Tem muito time que tem bons jogadores, mas o técnico é um pouco mais cauteloso, tem uma estratégia diferente no jogo A, no jogo B. O Mohamed não, ele sabe que o time dele é bom, ele poupou o Hulk, explicou por quê, colocou o Sacha, ele fez 3 gols, tem elenco, e aí o Atlético vai ultrapassando os obstáculos com muita facilidade, que para muita gente são barreiras ou quebra-molas, para o Atlético são pequenos buracos na via, ele vai passando por cima e mais uma vez será um time muito consistente, competitivo, em condições de ganhar vários títulos em 2022. Agora, curioso, né? Aquele jogo Fortaleza e Atlético foi o jogo que apresentou o Vojvoda para o mundo do futebol brasileiro. E foi esse mesmo jogo que, na época, fez muita gente dizer que o Atlético não era isso tudo, que talvez não fizesse boa campanha no Campeonato Brasileiro. Nosso imediatismo. Então vamos fazer o seguinte, imediatismo otimista. O Atlético, sim, é isso tudo e muito mais agora, Rafael Prates? O Atlético é o time mais estável do Brasil, né? A estabilidade do Atlético chama muito atenção, até em cima do que falou o Rafa mesmo. A impressão sempre de evolução de jogo a jogo. E em muitos jogos o Atlético passa uma impressão que nem precisa jogar tanto para ganhar, dada a diferença para alguns adversários, né? E quando o Turco fala ontem de uma vitória contra um time que tinha uma proposta de se defender mais, com mais gente perto da própria área como o Brasiliense, ele tem razão. O Atlético ontem encontrou caminhos de gols em bola alta para o Sacha, em bolas em que o Atlético jogou com 5 jogadores na área, que a bola sai do meio para a ponta e volta para a área. Então, assim, realmente dá a impressão, né, que o Atlético, por mais que o Turco mexa na equipe, use o elenco, o time vai caminhando muito bem. Incrível, né? O Atlético Mineiro no futebol parece o Roger Federer no tênis. O que é isso daí? Roger Federer é aquela coisa assim, não transpira, vai lá, pá. Não, mas de vez em quando tem uns jogos mais difíceis. De vez em quando tem, mas de vez em quando tem uns jogos de 4, 5 horas. O cara tá se matando ali do outro lado e o Federer, pá. Acho que vai dar corte. Fala do Atlético pro Federer lá, que eu acho que vai dar corte. O que o Atlético Mineiro é hoje no futebol brasileiro? O Atlético... É que o corte, quem não acompanha tênis não vai entender, não, né? mas vai dar corte. Mas assim, o Atlético Mineiro é o Roger Federer hoje. Né? Está para o futebol como o Roger Federer está para o tênis. O adversário se matando lá, transpirando por um ponto e o Roger Federer, pá. Mas acho que vai dar corte. De vez em quando tem jogo difícil, claro, tem jogo de 5 sets. Que eu ia falar. Nadal, ontem não jogou contra o Nadal, né? Tem Nadal, ontem jogou, se for falar do tênis, com respeito ao brasiliense, mas jogou contra um centésimo lá do ranking. Isso por aí, mas mesmo assim fez do ranking atual, né? Tem outros nomes aí que fazem suar, mas meu amigo... Você brincou aí, fez a comparação com o tênis, mas, por exemplo, ontem não jogaram Jair, Nacho, Keno, Hulk... Olha só esses 4, para você ter uma ideia, a importância desses 4. E mesmo assim o Atlético joga bem, vence com facilidade, se impõe,
tem variações como o Prats colocou, e tem um hat-trick do Sacha. Se eu não me engano, o primeiro, né? É o primeiro da carreira dele. Primeiro da carreira dele. É claro que desde o ano passado já era, se não for o melhor, é um dos melhores elencos do Brasil, além de ser um timaço. E ontem passou por cima do Brasiliense. E um técnico que não inventou, que continuou o trabalho. Mérito. Só poderia ser o que é. Eu só, dentro dessa coisa da ansiedade que a gente fala, eu gostaria de não esquecer o Palmeiras num ranking de times regulares. Porque se for o ranking da semana, dos últimos 10 dias, 15 dias, claro que o Palmeiras perdeu muito. Desse ano. Né? Mas o Palmeiras também tem uma constância interessante. Mas é uma constância diferente. Palmeiras, por exemplo, no Paulista, a gente falou aquele caso da falta do Danilo. Mudou o jogo para o Palmeiras. O Galo não é um time assim. O Galo é um time que está andando sozinho. Você muda ali os nomes e o time continua. Você tem trabalhos no futebol brasileiro que já mostraram isso. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, São Paulo Futebol Clube era um time assim. Um time que tinha o expressinho e que, de repente, contava com um outro jogador e a toada era a mesma. A cara, o que a gente chama de filosofia, né? Sim. O Corinthians com o Tite. Tinha alguns jogos que o Tite mexia muito o jogador, mas quem entrava já sabia o que tinha que fazer. Que é o que acontece com esse Galo. Claro que Sacha não é Hulk, mas é um time que acha soluções. Já veio de um jogo difícil no Brasileiro, que não tinha Keno e Hulk, e achou soluções. Ontem acho que o Turco exagerou um pouco em relação a falar, não, o Brasiliense estava fechado. Quase não deu tempo. Essa coisa do time estar fechado é muito do psicológico. Quanto mais o tempo passa, mais você vê o adversário fechado. Não foi isso que aconteceu ontem, nem deu tempo. Pela ordem dos gols, o Galo resolveu esse jogo no primeiro tempo. Mas são variações muito interessantes, né? Possibilidades muito interessantes. O Abel citou meio time de jogadores em nível de seleção, jogadores pesados. E mesmo assim o Galo acha caminhos. Não, isso tem Esse muito é a um ver, grande mérito. isso tem muito a ver com o ataque. Queria até passar para o Rafa para ouvi-lo. Posso? Pode, claro. Rapidinho em cima do que o professor falou, já que ele fez uma comparação com o Palmeiras. O Palmeiras ele teve mais perdas em termos de elenco importantes do que o Atlético Mineiro, na minha opinião. Vou citar 3. William Bigode, que era um cara, apesar de nos últimos tempos no Palmeiras não estava tendo tantas oportunidades, mas sempre que era chamado correspondia. Felipe Melo, que muitas vezes era titular, quando não era, entrava bem. Patrick de Paula, já são 3. 3 jogadores importantes em termos de elenco do Palmeiras que foram embora. O Galo não teve... Chegaram outros, Atuesta, Murilo e tal, mas jogadores importantes que já estavam habituados com o ambiente, com o jeito do time jogar, foram embora do Palmeiras. O Galo não teve tantas perdas. E o que saiu voltou. Teve o Diego Costa e teve o zagueiro, o Júnior Alonso, né? Voltou, que saiu e voltou. Então não teve tantas perdas em termos de elenco como o Palmeiras teve, só para completar o que você falou, professor. E esse Galo Federer já teve seu Dadal, sim. Teve uma decisão contra o Flamengo, que foi ali até o último dos pênaltis, mas teve um volume de jogo interessante, teve um jogo bastante aceitável, acho que mais do que aceitável, né? Levou ali igual contra um rival à altura. O Galo tem as melhores peças de ataque no Brasil, o Rafa? Rafa Marques. Pergunta boa, né? Talvez tenha. Em termos de quantidade e qualidade, é uma boa discussão. Teria que esmiuçar nome a nome. Acho que o Flamengo, como todos informam, também tem várias opções boas de ataque. Hoje o Flamengo tem no banco de reservas, quer dizer, como suplentes, né? Pedro, Marinho e Vitinho. São 3 ótimos atacantes em âmbito nacional. Acho que você pode discutir. Talvez o Palmeiras tenha um pouco de déficit na função de centroavante, mas também tem outros jogadores que... Wesley, o Breno Lopes, enfim. Navarro. Acho que o Palmeiras também tem bom jogador. Navarro também, que é um jogador que ainda vai dar alegrias. Atenção, torcida alviverde. O Navarro está sofrendo um processo de complemento de maturação. Eu conheço o Navarro, acreditem, ele vai dar alegrias aos torcedores alviverdes num futuro não muito distante. É uma pergunta boa, William. Acho que talvez tenha sim, mas não muito distantes estão também o Flamengo e o Palmeiras em relação aos seus atacantes comparados aos do Atlético Mineiro. Tem um trecho da entrevista coletiva do Mohamed que passou meio que despercebido, mas eu acho que é bom tema para a gente falar, não sei se hoje ou outro dia. Num dado momento ele diz o seguinte: o adversário não ofereceu espaço e mesmo assim fizemos 3 gols. É um dos temas favoritos, talvez, das discussões táticas, estratégicas do futebol no Brasil atualmente.
Quando o adversário não dá espaço, muitas vezes isso serve de bengala para o técnico do time melhor, na entrevista coletiva, dizer, não conseguimos um bom resultado porque fulano não deu espaço. Ora, o fulano sabe que tem um time pior que o seu, então ele não vai dar espaço para você jogar. Cabe a você, que é melhor que ele, cativar, cavar, fuçar, buscar esse espaço. E foi isso que o Atlético Mineiro fez ontem. Então, esse discurso de que o time A, que é melhor, não fez gol, não venceu, porque o adversário não deu espaço, é desculpa pronta. Time que tem movimentação sem a bola, time que tem confiança técnica, time que passa por um problema, por um momento de questão psicológica favorável, ganha mesmo com o adversário sem dar espaço. O Renato Gaúcho já teve algumas vezes em que ele reclamou da postura do adversário, querendo justificar o fato do time dele não ter conseguido furar bloqueios, né? Sim. Não foi uma vez só. O Rogério Ceni, em muitos momentos, no início da carreira principalmente, aquela primeira passagem dele pelo São Paulo ficou famosa, né? Ele mostrava os números, chutamos tanto, mas o adversário, como se quisesse que o adversário jogasse em função dos interesses dele, né? Cabe a você ir atrás dos seus interesses. É que assim, contra Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, enfim... 80% das equipes, se não até um pouco mais, hein, vão jogar fechadas. Vão fazer ferrolho. Né? Acho que até mais, Rafa. Vão fazer ferrolho ali e acabou. E você já sabe. Então você tem que passar a semana ou os poucos dias que você tem ali para treinar e tal, pensando em saídas, em caminhos. E se você é o Atlético, o Flamengo ou o Palmeiras, você tem a obrigação de buscar isso. Se você, por exemplo, aquele São Paulo do Rogério, já é inferior a essas equipes, então já tem mais dificuldade. Claro. Você até entende. Mas quando você tem um elenco como tem o Atlético, o Flamengo e o Palmeiras, você é obrigado a buscar esses espaços, a arrumar alternativas, a fustigar ali, porque você sabe que você vai encontrar esse tipo de situação. E se até o Manchester City do Guardiola se deu o direito outro dia no mata-mata de jogar fechadinho? Galera, o Galão tá dando o que falar, né, rapaziada? É o time mais bem preparado aí para a temporada e a torcida do Atlético deve estar pouco feliz com isso. Galera, a gente vai encerrando por aqui. Pedir a você mais uma vez que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like. Quero dar mais uma vez os créditos aos canais ESPN e até a próxima, rapaziada.